Boa noite a todos que nos veem e nos ouvem nesse momento. Muito obrigado pela presença, realmente é uma alegria para nós ver essa casa cheia. Vamos para a 15ª reunião ordinária, 18ª legislatura. Abertura da sessão. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Diego Barbosa da Fonseca que realize a leitura de um texto sagrado. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Leitura da carta ao Coríntios. Por isso, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, mas rejeitamos as coisas ocultas e vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem falsificando as palavras de Deus. Ao contrário, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a toda a consciência humana diante de Deus. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. De fato, não é a nós mesmos que anunciamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas, brilha a luz. É o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Palavras do Senhor. Senhores vereadores, comunico que está aberto o período de inscrição de oradores para o pequeno e grande expediente. Hoje será suprimida as explicações pessoais. Solicito ao segundo secretário, vereador Rafael do Nascimento, a leitura da ata da 14ª sessão ordinária. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, companheiros e vereadores. Boa noite, senhoras, mães e crianças. E todos que nos representam nessa noite. Tempo bom, 32 graus, sem chuva, assolerada manhã. Ata da 14ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2024 da Câmara Municipal de Biporã, realizado no dia 6 de maio de 2024, com início às 18 horas no plenário da Câmara Municipal. Presente todos os vereadores. Às 18 horas e 28 minutos, inicia-se a ordem do dia. Aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade de votos, o projeto de lei 7/2024, 14/2024, 16/2024, de autoria do Poder Executivo. Às 19 horas e 4 minutos, a presidente encerra a sessão. Vamos para a votação da ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura resumida dos documentos do expediente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Protocolo 607, convite da PASE. A PASE, 18 anos. Protocolo 608, 2024, convite. Cleusa Caieiro, coordenadora do cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Assembleia Itinerante Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá, a Expoingá 2024. Protocolo 610, ofício do CMDCA, Esther Rosa de Moura da Costa, secretária municipal de Assistência Social, e Débora de Lima Borges, presidente do CMDCA. Espaço para divulgação e abertura da Semana do Combate à Violência e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Protocolo 617, ofício 12/2024. Alexandra Deruza Benatti, presidente do Conselho Municipal de Educação. Solicitação referente ao projeto de lei número 16 do Legislativo,
se houve discussão anterior pelo Conselho acerca dessa matéria, se há alguma definição de estrutura física necessária para entender o projeto de lei e quais seriam as condições para a implementação do projeto, caso vire lei. Protocolo 628, do prefeito José Maria Ferreira, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Dia das Mães do CEFAC. Protocolo 633, José Maria Ferreira, Prefeitura Municipal, resposta do ofício 070. Protocolo 641, Leiliane de Jesus Martins Lopes Vilar, Secretária Municipal de Saúde, empréstimo da plenária. Moção 002, vereador Gilson Mensato, moção de apoio ao Congresso Nacional e Conselho Federal de Medicina. Requerimento número 33, vereador Rafael Eike Ferreira, informações detalhadas sobre o convênio estabelecido nos últimos 6 meses, nos 6 anos, entre a Prefeitura e a PAI de Ibiporã. Indicação número 140, Diego Barbosa Fonseca, manutenção asfáltica na rua João Martins. Indicação número 141, Rafael Nascimento de Oliveira. Indica ao Departamento de Trânsito que instale a placa de rua sem saída na rua Ceará, esquina com a rua Roraima, no conjunto Henrique Alves Pereira. Indicação 142, vereador Augusto Sempre Bom. Indicar ao Executivo e determinar a Secretaria competente a instalação de bebedouro na nova praça do Jardim Cinquentenário. Indicação 143, vereador Augusto Sempre Bom. Indicar ao Executivo para determinar a Secretaria competente junto à empresa prestadora de transporte coletivo em nosso município o acréscimo da linha de ônibus e ponto de embarque e desembarque próximo ao condomínio Moradas do Arvoredo e Royal Boulevard. Indicação número 144, vereador Augusto Sempre Bom, indicar ao Executivo determinar a Secretaria competente para a instalação de um ponto de ônibus próximo à nova sede da lotérica localizada na rua 19 de dezembro, 1222. Indicação 145, vereador Pedro Luiz Chimentão, sinalização horizontal na rua Curitiba, esquina com a rua Clotário Portugal, para embarque e desembarque de passageiros que utilizam transporte coletivo. Indicação 146, vereador Pedro Chimentão, reformar por completo e emergencial os pisos, vidro, cobertura e pintura do Centro Comunitário do Serraia, do conjunto Henrique Alves Pereira. Indicação 147, vereador Vitor Divino Carreri, determinar a Secretaria competente para iniciar reparos no pavimento asfáltico na rua Paranavaí, em frente ao número 410, Jardim São Rafael. Destaca-se que o buraco foi feito pelo próprio SAMAI. Indicação 148, vereador Vitor Divino Carreri, determinar a Secretaria competente provinciar com urgência de entupimento e reparos de bueiro, sendo que o mesmo está localizado na rua Antônio Nalim, esquina com a rua Olavo Bilac. Indicação 149, vereador Ilceu Zapellini, realização de reparo asfáltico na rua Paranavaí, de frente ao número 420, no Jardim São Rafael, que sofreu avarias após manutenção da rede de esgoto feito pelo SAMAI. Indicação 150, vereador Ilceu Zapellini, realização de reparo asfáltico na rua Jaguapitã, em frente ao número 277, no Jardim São Rafael, que sofreu avarias pela manutenção da rede de esgoto feita pelo SAMAI. Indicação 151, vereador Augusto Sempre Bom, indicar ao Executivo para determinar a Secretaria competente a limpeza e a manutenção de Boca de Lobo, localizado na rua 19 de dezembro, em frente ao supermercado Viscardi. Indicação 152, vereador Gilson Mensato, instalação do diretor de velocidade quebra-molas na rua Alberto Spiassi, próximo à Avenida dos Estudantes. Indicação 153, vereador Augusto Sempre Bom, indicar ao Executivo e determinar ao Departamento de Trânsito do nosso município um estudo para melhorar o tráfego na rua da entrada do Jardim Canaã pela rua 19 de dezembro. Indicação 154, vereador Vitor Divino Carreri, solicita do Executivo Municipal providências para retirar galhos e existentes na rua Foz do Iguaçu, ao lado do número 87, no Jardim John Kennedy. Indicação 155, vereador Diego Barbosa Fonseca, limpeza e roçagem de lote público na rua Colorado, Jardim São Rafael, Antiga Pedreira. Indicação número 156, vereador Diego Barbosa Fonseca, manutenção de tampa de Boca de Lobo na Avenida Estudante, no residencial Terra Bonita. Indicação número 157, vereador Vitor Divino Carreri, solicita do Executivo Municipal providências para retirar entulhos e galhos existentes na rua Santa Catarina, próximo ao número 79, no centro. Indicação número 158, vereador Rafael Eike Ferreira, indica ao Executivo a necessidade de emitir ofício à Companhia de Paranaense de Energia Copel para retirar fiação danificada e pendente, localizada na rua José Bonifácio, cruzamento com a rua Felipe Teixeira. Indicação número 159, vereador Rafael Eike Ferreira, indica ao Executivo a necessidade de
constituir convênio com a Universidade Estadual de Londrina ou com institutos federais visando a criação de um cursinho pré-vestibular e Enem gratuito em Ibiporã. Era o que tínhamos, senhora presidente. Vereador Rafael do Nascimento. Temos oradores inscritos para o pequeno expediente. Nada consta, senhora presidente. Vamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 7, 2024, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$200 mil no orçamento do município de Ibiporã para o exercício 2024 e da outras providências. Está em discussão. Vamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 14, de 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para incremento no repasse financeiro do Instituto de Previdência de Ibiporã, IBPREV, e para abertura de crédito adicional suplementar até o valor de R$ 308.555,20 no orçamento do município de Ibiporã para o exercício 2024 e da outras providências. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 16, 2024, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial até o valor de R$ 85.603,28 no orçamento do município de Ibiporã para o exercício 2024 e da outras providências. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Peço a palavra. Por favor, vereador Senhora Vitor Carrelli. Presidente, companheiros vereadores, pessoas que nos visitam nessa noite, agradecer a presença de todos e de cada um. Nós estamos no terceiro projeto já em votação e às vezes tem pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, não sabem como que funciona. Essa é a votação da redação final desses três projetos, que já passaram pelas comissões, já foi discutido entre os vereadores, já foi votada a primeira votação. Então, essa concordância do silêncio dos vereadores é porque esses projetos já foram amplamente discutidos e praticamente vai aprovar só a redação final. Era só isso, senhora presidente, para dar uma esclarecida para quem às vezes vem pela primeira vez. Pô, mas os vereadores não falam nada em relação a três projetos importantes? Sim, é porque nós já discutimos, está tudo ok. Muito obrigado, hein? Obrigada, vereador Vitor Carrelli. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação do requerimento de moção número 2, 2024, de autoria do vereador Gilson Mensato, em apoio ao Congresso Nacional e ao Conselho Federal de Medicina. Está em discussão. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação em bloco do requerimento número 33, 2024. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação em bloco das indicações número 140 a 159 de 2024. Está em discussão. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao presidente da Comissão de Finanças, vereador Augusto Sempre Bom, que se manifeste quanto ao projeto de lei número 16, 2023, do Legislativo. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. As pessoas que estão aqui presentes hoje, sejam sempre bem-vindos. Eu vou aproveitar que já nós temos na quinta-feira uma discussão já de alguns projetos. Eu gostaria de incluir esse daqui, como já tem relator e já é uma resposta do Conselho Municipal de Saúde.
eu gostaria de marcar juntamente com os outros na quinta-feira, Augusto, não é dia 15? É dia 15, quarta, se eu não me engano. quarta. Então pode ser, desculpa, eu só me equivoquei aqui na data. Então dia 15/5, que é quarta-feira, a gente marcar, aqueles projetos estão 11h30, a gente marca esse para as 11h40, que já veio a resposta do Conselho Municipal de Saúde. Então, é que está marcado, acho que está errado para mim aqui, ó. Então, desculpa a falha aí, é que aqui na minha pauta aqui veio como resposta do Conselho Municipal de Saúde. Então, seria do Conselho Municipal de Educação. Então, como já tem relator, Rafael Eike, a gente marca junto com os projetos do dia 15/5, às 11h40, então. Pela ordem, senhora presidente. Senhora presidente, como presidente da comissão do plano diretor do município, nós solicitamos umas informações no substitutivo 01, um projeto de lei que veio para essa casa, e chegou as informações. E eu gostaria de saber se nós podemos marcar a reunião de comissão para quarta ou quinta-feira, membros da comissão, referente ao projeto. Vereador, podemos marcar junto com as comissões aqui, que vão emitir parecer? Na quarta-feira? Um pouquinho antes é melhor, que o tema não é diferente bem o tema. Que esse projeto já está... Esse é o projeto 001 das leis, né? Já está bem tranquilo, chegou a resposta do ofício. Quarta-feira seria bom. Podemos marcar às 9? Para mim, 9 horas está bom. 9 horas, 9h30 tem reunião da mesa. Quarta-feira às 9, também para mim está bom. Às 9? Vereador Augusto, às 9? Então, marcar então reunião do substitutivo 01 para as 9, quarta-feira. Obrigado, senhora presidente. Vereador Rafael do Nascimento, temos vereadores inscritos para o grande expediente? Senhora presidente, tem sim, com a palavra Rafael da Farmácia. Senhora presidente, ontem foi dia das mães, um dia muito feliz, né? Ontem foi aniversário da minha filha, que ela faz aniversário cada 4 anos. Rafaela, 42 anos. Ganhei 2 presentes, né? Dia das mães e o aniversário da minha filha, Rafaela. Mãe é tão importante, existe 50%, e mãe é 50%. E o outro 50% é filho da mãe, não é? Então, mãe é a coisa mais linda do mundo. Senhora presidente, eu tenho um assunto aqui que fiquei muito grato de ter lembrado. Filho de Biporã é um dos 4.000 nomeados em concurso da Polícia Civil de São Paulo. Então, a Biporã sempre tem estrela brilhando aí. Ele passou a ser delegado. Ele é o Rodrigo Franciscone, ele é filho do Mi, pessoas aqui da nossa cidade, né, o Claudemir, e da esposa dele, a Márcia Franciscone. Então, a Câmara Municipal parabeniza a todos, né, que eles sejam pai de pessoas importantes que tem na nossa cidade. Outra coisa importante, senhora presidente, a gente deve lembrar, porque às vezes a gente faz e esquece, mas quem faz não esquece porque ele apanha. De 17 de setembro de 2018, o Rafael da Farmácia e o seu Zappellini, 2018, foi feito um projeto 11 de 2018. E esse projeto foi importante, hoje ele está aqui presente da gente. Que todo ano vai ser comemorado. Na semana que acontece do dia 18, Dia Nacional do Combate ao Abuso de Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Então, lá em 2018, eu e o seu Zappellini, nós vivíamos numa comunidade que era muito difícil
naquele tempo, lá atrás, e tinha esses problemas. Então, por isso que a gente abordou esse assunto de trazer todo ano esse Dia Nacional contra a exploração sexual de adolescente e abuso. Parabéns, seus apelidos. Talvez o senhor não lembre porque caiu o cabelo da cabeça, mas o meu ainda está aqui. Então, por isso que eu lembrei. Parabéns a todos. Muito obrigado. O próximo, senhora presidente. Senhora presidente, esqueci de dar um parabéns no Dia das Mães para a senhora, mas eu estou dando agora. Vai falar Rafael Wick. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas e todos aqueles que nos acompanham aqui, presencialmente e pelas mídias sociais. Hoje, como nós não vamos ter a explicação pessoal, tendo em vista a nossa visita aqui do CMDCA, eu quero falar, presidente, um pouco das indicações, nós tivemos, semana passada, nós fizemos duas indicações e um requerimento, e as indicações para que tem a ver até com uma lei do Augusto, uma delas, que é para retirar toda essa fiação que existe nos postes de Ibiporã. Os postes, só para explicar, os postes são da Copel, da empresa de energia. E ela concede e cobra das empresas de telefonia ou de internet para que passem esses cabos na fiação para chegar até nossas casas. E por que eu fiz? E exatamente por isso eu fiz essa indicação, para que o município cobre da Copel a retirada desses fios. Nós já temos a lei faz 1 ano e pouco, Augusto, 2 anos quase. Está indo para 3. E ainda não temos essa forma de cobrar da Copel, ainda não está sendo feito. É uma indicação importante, porque a gente, além desses fios causarem problemas, que nem estava causando na rua José Bonifácio, ela deixa a nossa cidade mais feia, É muito fio, provavelmente são fios que já nem tem mais serventia, a maioria deles. Então, por isso eu fiz a indicação para que a gente pudesse, para que o executivo possa, mais uma vez, lembrando o executivo de que a obrigação é com a Copel, já que ela cobra para isso, Tem outros municípios que já têm feito isso, Augusto? E é de extrema importância que a Ibiporã também faça e também cobre quem tem a verdadeira responsabilidade. Uma outra indicação que eu fiz, presidente, é que eu já, desde o começo do mandato, eu venho tentando, a gente tentou com o SESI, não deu muito certo, e agora vamos buscar com outras instituições, é fazer o cursinho pré-vestibular e para Enem gratuito em Ibiporã. É uma indicação que eu fiz, tendo em vista que eu venho buscando já fazer isso desde o começo do mandato, que ainda não deu certo, mas a gente não desiste, Maria? A gente continua correndo atrás. Então, ou com a UEL, ou com os institutos federais, o TFPR, toda forma que a gente conseguir é de extrema importância. E, presidente, saindo um pouco, eu peço a licença, mas é que eu não podia deixar de falar, eu sei que a gente só pode falar das indicações, mas é que hoje é aniversário da minha mãe. Ela está fazendo 69 anos. Parabéns para ela. E eu gostaria de desejar um feliz aniversário, que a senhora continue sendo essa mulher incrível que busca fazer o melhor para quem você ama e para a sua sociedade. Obrigado, presidente. Até mais. Senhora presidente, com a palavra e o seu Zappellini. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, os nobres edis.
Boa noite às pessoas que nos visitam nesta noite, sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, essa é a casa, é a nossa casa, a casa de vocês. Também cumprimento as pessoas que estão em casa nos assistindo e nos vendo através das nossas mídias sociais. Eu gostaria de pegar, antes de falar das minhas indicações, pegar o gancho do vereador Rafael da Farmácia, onde a gente fez em 2018 a lei do assédio sexual da criança e do adolescente. Nós já sabemos que é uma lei federal, ela já existia e a gente resolveu trazer para Ibiporã. Por quê? Até na época a gente conversou, hoje nós temos aqui os nossos conselheiros tutelares, estão presentes, sejam todos bem-vindos. E nós já somos, eu, o Rafael, o Vitor, somos mais veteranos de casa, estamos aqui um pouco mais tempo. E eu já conhecia o Damião já fazia um trabalho bastante grande lá na nossa região do Jardim São Rafael. E nós tínhamos, na época, quando a gente pensou e estudou, a gente não faz as coisas por acaso. Lá na escola do Jardim São Rafael, nós tínhamos 17 meninas grávidas, precocemente, entre 11, 12 e 13 anos. Então, foi aí que a gente resolveu trazer para Ibiporã, marcando como data, para trazer os olhares mais para a nossa cidade, para dentro de casa. Nós tínhamos a lei federal e entendemos que a gente também tem que ter preocupação com a nossa casa. Hoje essas meninas, elas tiveram seus filhos, nenhuma dessas 17 meninas convive com o pai da criança, e alguns eram homens casados que tinham relações com essas menores. Então, a preocupação é muito grande para a cidade de Ibiporã, uma crescente veio, isso vem acontecendo, aumentando, eu acredito que os casos, mas a nossa região, naquele momento, era preocupante. Em conversa com o vereador Rafael, a gente entendeu que isso era importantíssimo, porque a gente falar do dia e falar e não ter... Dá um gancho, seu vereador. Porque a gente trabalhava num bairro muito complicado. Se nós não tivéssemos criado lá naquela época, né, o seu hoje, 6 anos depois, quantas crianças que tinha, né? Parabéns, chamo Damião, que a equipe dele na época atendeu e foi para cima. Senão hoje nós tínhamos mais de 50 ou 60 crianças nessa situação. Aí freou. E eu era naquele tempo lá atrás, já fui o primeiro presidente da escola na época, já tinha problema, mas depois disparou, né, o seu? E nós foi preocupando, e inclusive deu certo, não só em Biporã, como em outros lugares do Brasil. E aqui, para concluir, a casa toda acatou, o vereador Vitor também é lá do São Rafael, sabe dos problemas, foi parceiro nosso na votação, e todos os vereadores também entenderam a necessidade, e eu acho que só a gente falar e não ter nenhuma ação não resolve nada, né? Então a gente precisa de ação e estamos aí, com toda a equipe do Conselho Tutelar, com a Esther aí na liderança de tudo, ela sabe quase todos os problemas da cidade, onde estão os focos, né, Esther? E graças a Deus, Ibiporã hoje tem um pouquinho mais de cuidado, mas ainda a gente precisa chegar muito longe nesse aspecto, que tem muita coisa que precisa melhorar ainda. Falando das minhas indicações, nós chamamos aqui, nobre presidente, a SAMAI, nós chamamos aqui para conversar que nós estávamos tendo vários problemas com a empresa de coletagem de lixo, e também, em alguns aspectos, com a própria SAMAI. E os nossos problemas, conversamos, e não resolveu, foi nada. Fiz aí 2 indicações. A SAMAI, ela abre para
colocar a rede de água e galeria, e o buraco aberto fica lá dias, meses, e aquele buraco vai passando o carro, vai se transformando numa cratera. Além de todo o perigo de pessoas idosas, crianças, motoqueiro, dia de chuva, é um problema sério. Eu acho que passou da hora do SAMAI ter uma empresa terceirizada que resolva esses problemas, que fica feio, fica ruim e deixa a desejar o trabalho do SAMAI. E, mais uma vez, os lixos estão sendo esquecidos nas ruas. Nós tivemos, essa semana, em várias ruas do município de Biporã, o lixo, sem contar a semana passada que teve um feriado, lá no meu bairro é o dia de reciclagem, infelizmente não passaram, só foram passar uma semana depois. E também a coleta de lixo que deixa a desejar. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, vereador. Mais alguém? Vereador Rafael? Tem sim, senhor presidente. O gosto sempre bom. Boa noite a todos. Pegando aí a indicação do Rafael Eck, parabéns. Só para lembrar, esse projeto é um projeto do verso e reverso. As empresas vêm, passam a fiação, muitas vezes essa fiação arrebenta, ou essa fiação ela se solta do poste, fica pendurada, e eles vêm, passam um novo fio e não tiram o velho. Aí nós temos casos de acidente de moto, acidente com pedestre, nós temos vários relatos de fios que, além de deixar a cidade mais feia, como foi dito, ainda pode causar problemas e acidentes sérios. Então, parabéns pela indicação aí, vamos ver se essa lei começa a dar frutos aí. Eu fiz uma indicação sobre uma linha de ônibus. Nós temos o condomínio Royal Boulevard e o outro condomínio também, que é o Moradas do Alvoredo, e que nós não temos uma linha de ônibus que passa lá perto. O que acontece? Nós temos uma quantidade de diaristas que trabalham naquele local, que tem que descer na Avenida dos Estudantes e ir a pé até lá no último, que é o Royal. Então, nós fizemos a proposta para a empresa que faz o transporte de ônibus na linha do conjunto... como que é o nome daquele conjunto? Desculpa. Pedro Esplendor, que o ônibus, em vez de voltar pela Souza Naves, que ele subisse ali onde tem o frigorífico, saísse lá em cima e passasse pela Avenida dos Estudantes. Isso vai fazer com que o ônibus passe em frente dos dois condomínios e aí atende aquelas diaristas, aquelas pessoas que vão trabalhar lá e às vezes tem que andar, porque é longe da Estudantes até lá no último condomínio. Fiz essa indicação, fiz uma indicação também de um ponto de ônibus ali onde abriu a nova lotérica. Por quê? Nós temos um ponto de ônibus na frente do Viscardi e depois o outro fica lá perto da escola lá do Marinês. Então, é uma distância grande para as pessoas que moram naquele intervalo ou que precisa ir até algum comércio que está ali perto. Fiz essa indicação também desse ponto de ônibus. E nós temos um problema relatado por vários moradores na entrada do Canaã, quando você vem pela 19 de dezembro lá embaixo, nós temos um problema sério que ali são 5 ruas que terminam naquela entrada. E nós estamos tendo uma dificuldade. Não aconteceu acidentes graves ainda, mas é um local que nós fizemos a indicação para que o Departamento de Trânsito ache uma solução para trazer um pouco mais de segurança para quem tem que acessar aquele conjunto ali. Também estive dando uma volta na cidade e existe uma boca de lobo que toda vez que chove em frente do Viscardi, ela inunda praticamente até o meio da rua. E eu estive olhando ali e essa boca de lobo está obstruída. Fiz o pedido já para a secretaria competente fazer a limpeza. E seria e o bebedouro da Praça do Cinquentenário, que ficou uma praça muito bonita. Está sendo frequentada por muitas crianças, muitas famílias, e nós temos o ponto de água lá, porém, nós entramos com um pedido com o SAMAI para que eles coloquem um bebedouro lá, para que atenda
a população lá da região e a população está indo também ter um momento de lazer ali. Então, seriam essas indicações que nós fizemos. Em relação, mande um abraço para sua mãe, Rafael, minhas felicitações. E só para finalizar, eu não poderia deixar de citar a situação da Amália, que faleceu hoje, que para mim é uma deputada muito importante, porque ela criou ontem, né, e foi sepultada hoje, ela criou a lei, teve uma passagem rápida pela Assembleia Legislativa lá, federal, mas ela deixou uma lei muito importante que, querendo ou não, afeta diretamente a minha família. Minha esposa, ela é monocular, e ela criou a lei da visão monocular. Então, é uma perda muito grande para a população, e com certeza ela deixou, e eu, como vereador e como esposo, vou lembrar por muito tempo, devido a essa lei que veio para beneficiar também a minha esposa. Seria isso, presidente. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Mais alguém, vereador Rafael? Senhora presidente, com a palavra, Dieguinho da Furgão. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos, senhores vereadores. Senhora presidente, eu queria aproveitar o gancho do vereador Rafael Eike Ferreira, do vereador Ilceiro Apellini e do Augusto Sempre Bom, em relação às manutenções aí que o SAMAI fazem. Eu fiz uma indicação, que é a indicação 140, lá na manutenção asfáltica da rua João Martins, ali do ladinho do Residencial Estoril, Vila Rosa de Ouro, né? Ali para esquina com a Bandeira Figueiredo, descendo a rua do Fundo do Vale. E alguns moradores entraram em contato comigo e falaram, né, que eles fizeram a manutenção, mas quase 2 semanas ainda não fizeram os reparos. Então, realmente, vereador Augusto, uma terceirizada atenderia essa demanda. Também, senhora presidente, não podia deixar de falar sobre a questão de outra indicação que fiz, que foi sobre uma roçagem do lote público, que é lá, vereador Ilceu, lá na nossa antiga pedreira, né? Ali, aquela pedreira, ela tem... O matagal cresce muito rápido e vários animais peçonhentos entram nas casas dos moradores. Já acharam escorpião, aranha, então a preocupação nossa é muito grande em relação a fazer a roçagem ali, pelo menos para diminuir aquele volume de mato. E, senhora presidente, eu vou aproveitar um gancho aqui, que é uma moção do vereador Gilson Mensato, se me permite, vereador Gilson, que é a moção que foi aprovada hoje, a moção 02 de 2024, que é a moção de apoio ao Congresso Nacional do Conselho Federal de Medicina. Nós estamos falando aqui a semana das crianças, né, a prevenção das crianças e adolescentes de abuso sexual, mas não podemos esquecer também, às vezes, as situações que acontecem com os nossos nascituros, né, o que vem acontecendo no nosso Brasilzão afora, também é uma violência. E essa casa já aprovou a moção contra a DPF 442, que foi a moção que nós fizemos em apoio ao Congresso, para que não pudesse ter o aborto em 22 semanas. Então, essa moção, vereador Gilson, ela vem de encontro com aquela moção da DPF 442 também, e eu fiquei muito grato, vereador, por ter essa casa, ter acolhido essa moção, que às vezes as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo no nosso Brasilzão afora. Essa propositura, ela se dá diante das graves ameaças à vida, no qual a presente moção é motivada pela movimentação iniciada logo após a publicação no Diário Oficial da União, que foi no dia 3 de abril, próximo passado, que foi uma resolução que teve do Conselho Federal de Medicina. O que aconteceu? Foi vedado ao médico a realizar os procedimentos da assistofilia fetal, ato médico que ocasiona o fetilicídio, previamente os procedimentos de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo do estrupo quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Isso ele consiste na introdução de cloreto de potássio direto no coração da criança, do feto. Isso é para facilitar o aborto entre o 5º e o 9º mês. Então, muitos médicos estavam utilizando esse procedimento de forma irregular. Então, teve uma resolução do Conselho Federal de Medicina negando isso. Mas alguns partidos políticos não queriam isso que acontecesse.
Então, essa moção é para reforçar, vereador Gilson, que nós estamos atentos para que os nossos nascituros possam ter realmente aí a segurança, né? E também as mães. Então, fica aqui o agradecimento a essa casa, vereador Gilson, e sua moção, vindo de conta com a outra moção da DPF 42. E essa casa está atenta a essas questões do aborto também. Obrigado, senhora presidente, era isso que tinha. Acho que não tem mais ninguém. Ótimo. Rafael. Convido para a mesa representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CMDCA, para uso da palavra, em atenção ao protocolo 610/2024, para abertura oficial da Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por gentileza, queiram fazer parte da mesa. Sejam bem-vindas. Apaga o seu. Tem mais uma aqui, ó. Por gentileza, Esther. Boa noite a todos, a todas, aos que se fazem presentes e também aos que acompanham esta sessão, né, através das mídias sociais. Eu agradeço, em primeiro lugar, mais uma abertura, né, de espaço nesta Casa de Leis. Nós já nos sentimos bem à vontade neste espaço, né, considerando o carinho com que sempre somos recebidos, independente da causa. Dizer que estamos aqui na luta, né, no enfrentamento e no combate a todo tipo de violência contra a criança, contra o idoso, contra a pessoa com deficiência, contra a mulher. Mas hoje, em especial, nós viemos novamente a esta casa para falar do nosso combate e enfrentamento, né, ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Hoje aqui se faz presente membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que este ano completará 33 anos de existência. Então, foi muito bem contextualizado aqui, né, pelo vereador Ilseu, pelo vereador Rafael, né, por todo o tempo já do trabalho que vem sendo desenvolvido. Ibiporã, nós lançamos a campanha o ano passado, Ibiporã cuida, Ibiporã protege, mas Ibiporã cuida e Ibiporã protege já há muitos anos. E este dia, 18 de maio, né, essa semana nós vamos trabalhar, como o Rafael também bem lembrou, que o combate, a semana, o Dia Nacional, ele é um dia alusivo no dia 18 de maio, mas Ibiporã tem uma lei desde 2019 que trabalha-se a semana toda. O combate ele não é só nessa semana, o combate não é só no dia 18, o combate ele é todos os dias, diariamente. Por isso hoje se faz presente, né, uma rede de proteção, não está completa, né, até porque as pessoas também nem todos conseguiram estar presentes, mas no dia a dia a gente está neste enfrentamento e neste combate. Agradecer também a equipe, né, da Secretaria de Assistência Social, que hoje está aqui com as nossas crianças e adolescentes, que posteriormente vai fazer uma apresentação especial aí para vocês. E eu dizia para a Claudiane, olhando para eles e olhando para vocês aqui,
pode ser que futuramente uma dessas crianças também faça parte, né, ocupe uma dessas cadeiras. Isso também é muito importante, trabalhar essa questão também, né, crianças, e até porque aqui também tem um projeto, né, que chama Vereador Mirim. Quem sabe, futuramente, aí onde vocês não sejam um vereador Mirim e depois um vereador mesmo, né, eleito pela população. E quando nós trabalhamos esse tema, é exatamente isso. É um tabu, às vezes, falar de violência sexual contra a criança e adolescente. E nós trabalhamos isso. Nós trabalhamos, as nossas educadoras, elas trabalham muito bem esse tema. Então, o nosso trabalho é também, nesse combate, além de incentivar, falar para a população que em qualquer caso de suspeita, denuncie, porque nós vamos fazer esse trabalho, né, de averiguação se procede ou não, mas a gente também precisa trabalhar a prevenção. E a prevenção a gente trabalha quando a gente educa as nossas crianças, quando a gente aborda o tema e quando a gente fala dele, para que as crianças não naturalizem. Talvez as meninas possam falar um pouquinho mais depois dessa questão, que às vezes a criança ela só vai identificar, ou às vezes depois de adulto, é onde ela vai saber que ela passou por um processo de abuso e ela nem sabia, né? Então, assim, dizer também que o 18 de maio, ele foi instituído em 1988, o Dia Nacional, mas a lei só foi aprovada em 2000, né, 27 anos depois que havia acontecido um fato onde uma menina de 8 anos, de nome Araceli, foi sequestrada, foi abusada, foi drogada e foi morta, né? Então, isso há 51 anos atrás. Então, quando a gente fala, nossa, as coisas estão acontecendo agora, não, as violências elas já vêm de muito tempo. E quando a gente fala de números, a gente assusta e aí vem os questionamentos. Hoje, está tendo mais violência ou está tendo mais coragem de denunciar? Né? Então, fica aqui a nossa reflexão, o nosso agradecimento e pedir à população que denuncie, que trabalhem a prevenção, mas que em qualquer suspeita denuncie. Eu vou passar a palavra, presidente, para nossa querida, agora atual presidente, a Claudiane, né? A Débora, ela por motivos se afastou, e hoje a Claudiane, na condição de vice, assume então a presidência, e não poderia também deixar aqui o nosso registro, nosso agradecimento à Débora, que trabalhou muito por este conselho, assim como outros presidentes também que passaram. Boa noite a todos, a todas. É minha primeira vez falando como presidente, estou um pouco ansiosa. Mas estamos aqui hoje para falar com a nossa sociedade, com os representantes da nossa comunidade biporaense. A Esther acabou de falar uma coisa que é bastante importante a gente lembrar, que a gente tem que, quando nós vemos os números, eles parecem ser algo frio. Que nós temos que lembrar que esses números representam vidas e informação. Então, hoje, a gente destaca essa data, 18 de maio, para mobilizar, para informar e convocar toda a nossa sociedade a participar da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Porque quando falamos em violência sexual, estava conversando com a Juliana, nossa representante do Conselho Tutelar, a gente pensa em meninas, mas o número de violência sexual contra garotos aumentou muito. Então, a gente tem que pensar que toda criança, ela pode estar, né, disponível a esse tipo de gente. Então, por isso que a gente tem que ensiná-las, né? Educação em primeiro lugar.
cuidado das famílias com seus filhos, porque muitas vezes as pessoas estão dentro da própria casa. Então, a gente precisa cuidar de nossas crianças, ensiná-las a se cuidar. O que nós precisamos como sociedade é garantir um desenvolvimento de forma segura, protegida e livre do abuso e da exploração sexual. Porque muitas vezes as crianças, elas não têm conhecimento que estão sendo exploradas. E a gente precisa estar de olho. Hoje estou na direção de uma escola e a gente percebe, e muitos dos casos, eles são comunicados dentro das escolas. Então, professores, mães, toda a comunidade que tem acesso às crianças, conversem. Viu um sinal, viu alguma coisa, perguntem. O diálogo nos ajuda a ajudar as crianças. Então, dia 18 de maio é um dia de mobilização e luta da sociedade contra as violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, fica aqui um alerta do CMDCA para a nossa comunidade, que nós possamos não somente, é uma frase que a Débora falou nessa casa o ano passado, a gente não quer mais falar do 18 de maio, a gente quer que não precisemos lembrar, dessa luta, que ela possa não existir mais, que as nossas crianças sejam realmente livres dessa situação de abuso e violência. Então, que nós possamos, como comunidade também, coloco aos vereadores que, além de alusão a essa data, possamos fazer ações que possam trazer mais seguranças para as nossas crianças. Então, fica aqui a fala do CMDCA. Obrigada a todos. E agora eu vou passar para a nossa conselheira tutelar, a Juliana. Boa noite a todos. Então, durante essa semana, a gente vai estar fazendo várias ações alusivas ao 18 de maio. Estão todos convidados a participar. A gente tem a programação. Eu não sei se vocês já receberam, mas devem ter recebido a programação. A gente vai encaminhar, então, a gente convida todos para estar participando, E vou falar um pouquinho dos dados aqui. Em 2022, foi requisitado ao CREAS que as crianças que sofrem violência sexual, que são encaminhadas como medida de proteção, 79 crianças e adolescentes do sexo feminino e 55 crianças e adolescentes do sexo masculino. No ano de 2023, foi requisitado 111 crianças e adolescentes do sexo feminino e 83 crianças do sexo masculino, representando um aumento de 41% dos casos de violência do sexo feminino e mais 51 nos casos de sexo masculino. E esses dados são contabilizados de forma assim, o grupo de irmãos, a gente manda uma requisição. Então, às vezes, são 3 crianças que sofreram esse abuso, mas vai uma requisição. Então, pode ser que tenha mais crianças que não foram computadas nesses dados. E agora, já em 2024, já tem 20% dos casos de atendimentos que foram realizados ao CREAS, os encaminhamentos já são de abuso sexual, gente. Então, é muito importante que a gente fez uma roda de conversa na sexta-feira, que é a importância da denúncia, A gente vê que, assim, esse 18 de maio é muito importante a gente falar para as crianças, porque logo depois dessas ações, chega muita denúncia ao Conselho Tutelar. Criança que não sabia que aquilo lá era violência sexual, a mãe não conversou em casa, acho que às vezes não fica sabendo, ou não é falado muito em escola, Então, a gente tem que denunciar mesmo que uma criança orientada, gente, é menos uma criança abusada. Juliana, deixa eu fazer uma perguntinha. É o seguinte, quando você identifica o agressor, certo? Qual é a punição? O que é feito com esse agressor? Então, a gente atende ali a criança, muitas vezes a gente fica sabendo através da escuta especializada, que é um serviço que tem, aqui de Biporã, a gente caminha a criança, quando a gente fica sabendo do agressor, é feito um boletim de ocorrência, a família tem que fazer um boletim de ocorrência, muitas vezes o Conselho Tutelar próprio que faz esse boletim, e encaminha a notícia de fato para o Ministério Público para tomar as medidas em âmbito judicial. Porque, não sei se eu que não vejo, porque olha a quantidade de crianças, eu não vi nem
falar um dia que um foi preso lá e publicou. É bem demorado. Então, eu acho que tem que ter ação até para o Ministério Público fazer a coisa funcionar, porque olha a quantidade de criança num ano, e você já viu falar, quem que viu falar aqui que foi preso, fulano de tal, exploração sexual foi preso? Eu não vejo falar, então eu acho que Essa é uma das nossas dores, porque a gente não vê isso acontecer muito rápido, né? Então, você entendeu? Dá licença um pouquinho, eu acho que daí entra o trabalho de orientar essa criança para ela não ser abusada. Porque, querendo ou não, o Ministério Público, a gente sabe também que é uma demanda gigante. Talvez precisaria também ter, né? Mas a informação, o poder falar dentro das escolas, os pais orientarem, vão diminuir os números. É com educação, gente, que nós vamos mudar todas as realidades da nossa sociedade. É que tem uma diligência também por parte da polícia, é um pouco demorado, né? Mas então, você vê que situação, né? Se não tiver punição, esse cidadão continua fazendo, o outro vai fazendo, diz que não dá nada, né? É por isso, Rafael, que a gente pede para a pessoa denunciar. Às vezes já cresceu também, fala, mas isso aconteceu lá 5 anos atrás. Mas o agressor continua fazendo isso com outras crianças. Então, é necessário, mesmo que já passou um tempo, e a pessoa não sabia que foi um abuso, é importante denunciar, gente. Juliana, só uma pergunta. Como que é feita essa triagem com a criança, por exemplo, que teve esse assédio? É direto na delegacia? Tem um lugar específico para atender essa criança? E qual é o maior índice, por exemplo? É a mãe que vai, é o pai que vai? Porque no caso, se for a mulher, tem a questão também da ajuda da Procuradoria da Mulher para atender as mulheres também. Já foi conversado sobre isso, não foi? Só para poder ter mais um braço para poder ajudar vocês. Então, toda demanda de violência, seja sexual, violência física, né, psicológica, tem que ser comunicado primeiramente ao Conselho Tutelar. Lógico que quando se trata de crime, assim, é comunicado à polícia também que é feito o boletim de ocorrência posteriormente. Só que é o Conselho, muitas vezes, que ouve essa criança. Se é uma coisa que, assim, a gente não pode ficar pressionando a criança a falar, sabe? Quando a gente quer saber quem foi, igual ele falou, identificou o agressor. Aí tem o serviço da escuta, que tem pessoas capacitadas lá para estar conversando com essas crianças. Então, a gente depois tem os serviços aqui em Biporã, que é encaminhado, que é o serviço CREAS, tem psicólogo em UBS. Então, a rede, assim, é fortalecida, o Dieguinho. Somente, assim, as pessoas têm que ter a coragem de estar lá denunciando. Que as providências são tomadas todas ali pelo Conselho Tutelar. E, posteriormente, com a polícia, Ministério Público, Judiciário. Alguém já foi preso nesses últimos tempos aí? A gente não fica sabendo desse... Então, porque até a denúncia, depois a coleta de dados, de exames, isso aí é bem complicado, né? Então, precisaria ser uma coisa imediata. E a criança, quando acontecer imediatamente com ela não vai falar nada, ela vai se fechar, né? Sim. O que a gente tem feito ali com a delegacia, nem houve essas crianças lá para ser um trabalho mais rápido. O delegado pede o relatório do que a criança relatou lá no Conselho Tutelar. Que daí ele também não pode ouvir essa criança lá, né? Uma vez que ela já falou no Conselho Tutelar, para não acontecer a revitimização. Então, a gente já está mandando o relatório para ele com as informações, que está caminhando um pouco mais rápido. Mesmo assim, não é tão rápido. Mas se conseguir, assim, de imediato, com a coleta de exames, assim, aí o agressor, no caso, seria preso? Eu acho que sim, hoje, né? A criança relatou imediatamente para a mãe, aí uma colocação. Eu não entendo muito bem esse trâmite aí da prisão, né, e tal, mas eu acredito que quando é comprovado é mais rápido, sim. Mais rápido, né? Só uma colocação, essa questão de divulgação e de publicação tem que ser tratado também com muito carinho e ética, porque também expõe a criança. Sim. Então, isso é uma conduta também cuidadosa que tem que ter. E, infelizmente, a maioria são pessoas próximas às crianças. Sim. Às vezes, ou a boa parte das vezes, são até familiares. Então, realmente é uma situação muito delicada e que precisa ser tratada com tal carinho, porque expõe, e uma vez que houve uma denúncia, tem que haver mesmo o encaminhamento e tudo mais. Mas é uma situação, para a gente,
parece tão absurdo que não, parece que para a gente não acontece. Mas quem vive no dia a dia lá, quem tem contato com a criança todo dia, igual a professora e tal, e se não for tratar disso com muito carinho, com acompanhamento de psicólogos, profissionais e tal, então é uma situação bastante delicada em relação a isso. Confirma isso a maioria de pessoas próximas? Sim. Só pegando o gancho do vereador Vitor, existe um trabalho e tem que ser reconhecido de toda uma filtragem, né? A maioria das vezes os agressores ou até mesmo as pessoas que cometem esse tipo de situação está dentro da própria residência. Sim. E existe também uma filtragem, porque por incrível que pareça, se elas não identificarem, existe casos de a criança ser induzida também por briga do pai e da mãe, por ser induzida a falsa denúncia, e eu falo porque o meu irmão já relatou, como escrivão lá na delegacia, já relatou vários casos, às vezes, que as crianças chegam lá e quando vai filtrar, vai ver que a mãe estava fazendo uma denúncia contra o pai ou contra o padrasto, porque eles já não estavam mais se bicando. Então, o trabalho que eles fazem é muito importante, de realmente identificar, porque acontece muito isso também, né? Se eu estiver enganado, vocês podem falar, mas acontece muito também da criança ser induzida, e aí, se não tiver essa cautela, às vezes a pessoa acaba até respondendo por um crime, por exemplo, que ela não cometeu. Então, esse trabalho de filtrar, de pegar, ver até onde que é, como é que eles fazem, é muito importante, porque você já pensou, leva direto para a delegacia, chega lá, não é bem a situação, e aí você prende muitas vezes o pai, ou o padrasto, ou o tio, e quando a pessoa cai lá dentro, aí depois vai identificar depois que, opa, não havia agressão, era uma briga ou não havia um abuso, era uma briga entre os cônjuges ou entre família que levou isso aí. Acontece isso também, né? Em alguns casos aconteceram alguns, mas a maioria são verdadeiros. Juliana, desculpa. Eu acho assim, eu estou assustado com o aumento que teve. Eu acho assim, vocês aí, a gente deixa o espaço aberto, a presidente está aqui para isso, nós temos esse cuidado, responsabilidade, de chamar o promotor ou aqui para fazer essa pergunta para ele, que quando identifica por que não é preso, por que não faz nada, porque ele continua fazendo. Então, ele tinha que explicar isso, porque... Não, explicar, porque eu não entendi até agora. É porque é um processo de investigação, né? Mas, olha, de 2023, 2022, aí vai aumentando e não vai parar nunca, então... É absurdo. Então ele tem que explicar por que demora. E outra, o exame de litro, vocês identificou, faz um exame de litro e vai para cima. Agora, eu não entendi isso até agora, porque acontecendo, não, presidente, tanto caso desse, e você não vai falar ninguém preso, aí vai aumentar. Eu acho que vocês tinham que convidar e trazer na plateia, chamar a plateia, e eles explicar por que não prende. Pegando o gancho do vereador Rafael, tem muita gente presa, viu? A gente lida diretamente com o povão e essas coisas elas ficam meio escondidas, mas nós sabemos de pessoas presas do Jardim Terra Bonita, estão presas hoje. Temos do São Rafael preso hoje, tivemos do DR, nós temos aqui do centro de Biporã um caso de uma pessoa bem popular que ficou muito tempo preso e as coisas acontecem. A justiça ela é meio amorosa, demora para se provar e muitas coisas. Mas o trabalho está sendo feito e as pessoas estão sendo presas, sim. É que a gente atende a criança, adolescente, e ali a gente não atende o agressor, né? Então a gente não fica sabendo o que aconteceu com ele depois. Né? A gente toma todas as medidas cabíveis, mas não acompanha o caso. É só uma pergunta. Quando acontece dentro da escola, às vezes nós tivemos casos no CEMEIS,
E vocês devem saber, temos caso nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Quando são duas crianças, normalmente uma maior e uma menor, como que é o procedimento nesses casos? Então, na maioria dos casos, acaba acontecendo nas escolas, porque é com quem a criança tem mais vínculo, com o professor, né? E como esses abusos são praticados, na maioria, pelo pai, ou pela mãe, ou por um parente próximo, então ela acaba falando alguma coisa na escola, aí eles entram em contato com o CETELAR, mandam o formulário de comunicação do relato dessa criança, aí a gente vai verificar se tem mais irmão na casa. Se essa criança, a gente chama essa criança para ver o que aconteceu, né, para a mãe e tudo, só que se tem mais irmãos, a gente, na maioria das vezes, acaba encaminhando para escuta especializada, porque, na maioria das vezes, quando é o grupo de irmãos também sofre, um sofre violência e os outros também estão sofrendo. Eu acho que o senhor quis dizer quando é entre duas crianças. Ah, entre duas crianças. Você fala uma criança com a outra, que já aconteceu. Então, neste caso, a criança, ela está vendo alguma coisa em casa, ela está sofrendo abuso em casa, a criança que praticou essa violência. Então, é o mesmo procedimento, atende, tem que fazer o boletim de ocorrência da mesma forma. É lógico que criança abaixo de 12 anos não vai responder criminalmente, né? Ela vai ser encaminhada ao serviço de proteção, de fortalecimento de vínculos. Agora, e ver o que está acontecendo na casa. A gente vai tentar descobrir e atender o pai e a mãe para ver o que tem de errado na residência, porque alguma coisa está acontecendo com essa criança. Ela está vendo alguma coisa, aconteceu alguma coisa para ela está reproduzindo um comportamento que ela está vendo em casa, ou na casa de alguém, ou na televisão, enfim. E dentro da escola, Juliana, quando acontece da gente ver ou saber, a gente leva a criança, ela faz um relato espontâneo, que a gente registra, e aí a gente envia para o Conselho Tutelar e para a ouvidoria do Núcleo Regional de Educação, no caso do Estado do Paraná. Esse relato, ele é enviado porque a gente não vai revitimizar essa criança, ela não vai ter que falar de novo para o conselheiro, de novo para o policial, né? Então, são feitas todas as questões, e até quero colocar aqui a questão de não saber de tantos casos, ou até mesmo quando acontece na escola, muitos alunos nem ficam sabendo. Por quê? Essas pessoas a gente não tem que dar, de certa forma, nem palco, né? É o caso de suicídios, é o caso de abuso. Esses casos, eles são omitidos da sociedade, não ficam em jornais e nem nada, para preservar a criança. Sempre, em todo momento, é preservar, porque ela já foi abusada. Imagina se o caso dela fica ainda exposto, né, que é o caso que leva até suicídios. Nesse caso aí, quando acontece, normalmente quem vai fazer a denúncia é a mãe, né? Da escola, é engraçado que muitas vezes não, são os próprios alunos que contam, entendeu? Porque os pais, às vezes, não estão sabendo o que aconteceu na escola. Os próprios aluninhos pequenos que falam. Na maioria das vezes, a escola, eles relatam para o professor. É porque, assim, a criança começa a se comportar de maneira diferente, né? Ou ela chora muito, ou ela é muito agressiva. Então, ela começa a apresentar sinais. Quer ficar perto daquela pessoa. Agora, é importante também, sobre o que você perguntou, que crianças maiores de 12 anos respondem por ato infracional. Né? Abaixo de 12 anos, não, mas acima de 12 anos já respondem. Geralmente, quem foi abusado será um futuro abusador? Isso não tem como a gente dizer, né? Os estudos mostram que a criança que é abusada sexualmente antes dos 12 anos, que ela tenha, o cérebro não está preparado para receber esse tipo de informação. Eu estudei neuropsicopedagogia, pós-graduação, e o que o professor falava lá era que tem 80% de chance de se tornar, né? Mas isso não quer dizer que todos se tornem. A gente tem que ter, por isso que tem que ter um tratamento adequado, por isso que tem que, para psicólogo, tem que fazer terapia, porque é um trauma que fica para o resto da vida, na vida da pessoa. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? As senhoras gostariam de... sim. Só
só um complemento no assunto aqui, na discussão. Acho que o Vitor colocou muito bem essa questão, né? O seu também, o Augusto. Essa questão do realmente, gente, não é que não há punição, não é uma impunidade, não. Né? Ela realmente precisa ser muito bem comprovada, né? Tem que fazer todos os trâmites, boletim de ocorrência, vai ter a investigação e ele vai sim ser punido. Só não vai ser se tiver falhas no processo. Então, existe sim a punição e como o Vitor falou, a gente precisa todo o cuidado, toda a cautela para não revitimizar aquela criança e ela ficar taxada na sociedade ou na própria escola. Né? Então, todos esses cuidados são tomados. A rede de proteção, ela existe, né? É acompanhada e, assim, só para enfatizar que nós, por algum tempo, ficou desativada a comissão de enfrentamento, que aqui o Gilson, né, se fez presente por muito tempo, né, Gilson? E o seu, quem que era junto com você? Tinha mais um que agora eu não vou lembrar, mas o Gilson fez parte e agora foi indicado 2 novos, que, salvo engano, é a Maria e o Dieguinho. Tem uma nova indicação. Da Comissão de Enfrentamento à Violência. Nós vamos recompor a comissão agora, no decorrer desta semana, para que a gente retome todas as atividades, as estratégias, as ações. E nesta comissão, ela é uma comissão bem extensa e tem ali representantes do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e todas da Câmara de Vereadores e todas as políticas públicas, né? Porque a gente sempre fala que criança e adolescente é política transversal, ela não é só da educação, ela não é só nossa, ela não é só da saúde, ela é política transversal. Então, retomando essa comissão, nós vamos, então, fazer aí outros espaços de discussão. Eu acho que é importante, para não ficar nenhuma dúvida, e para a gente também somar junto nessas estratégias. O que vale a pena lembrar também é que o Conselho Tutelar é um órgão que presta apoio à criança e adolescente, né, que faz valer o direito da criança e adolescente, um braço do Judiciário e do Ministério Público, né? Mas o que acontece lá, quem vai julgar mesmo esses crimes é com a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, né? Não é o Conselho Tutelar. Ele aplica ali a proteção à criança. Deixa eu só tirar uma dúvida. Para que isso não aconteça, para afastá-la dessa situação. Na época da pandemia, que o pessoal ficou mais enclausurado dentro de casa, esses casos, eles subiram a quantidade pelo fato do convívio estar muito dentro de casa, ou não teve um agravo nos casos de abuso? Sim, teve um aumento expressivo na demanda de abuso sexual. Só pegando um gancho da Esther, eu converso muito com o pessoal da delegacia e é muito difícil o abusador que não sai preso. De todos eles que eu sei que foram casos que foram para lá, a maioria está preso. Só teve um caso desse que eu falei, que depois o delegado, ele, assim, numa conversa, ele falou, olha, tem alguma coisa estranha nessa história. E aí foi esse caso que eu falei, que descobriu que a mãe, que o padrasto não queria mais um relacionamento com a mãe, e para forçar a mãe, teve essa situação de forçar a filha, daí na hora que foram lá, tudo. Então, a maioria do pessoal que cai por abuso na delegacia fica preso, é muito difícil sair. É uma situação angustiante. Eu já trabalhei na Casa Abrigo e eu sei muito bem que realmente desesperador, né? A situação, você fica sem saber o que fazer. Mas a gente que é mãe, né? Gente, é bem difícil. É bem difícil. Bom, triste, né? Bem triste. A gente vai dar encerramento à sessão, mas haverá, logo após o encerramento da sessão, as crianças do Conselho, da assistência, farão uma pequena representação para a gente, tá bom? Então, nós gostaríamos de agradecer aqui ao secretário de Assistência Social, a presidente do Conselho de Direitos das Mulheres e Adolescentes e ao Conselho Tutelar, por essa manifestação e por esse ato tão importante, tá bom?
Sem mais matérias para o expediente, convoco a Câmara para a próxima reunião ordinária, dia 20/5, segunda-feira, às 18 horas. Com a graça de Deus, declaro encerrada a sessão. Que Deus acompanhe a todos. Vamos agora à manifestação das crianças.